E aí galera do primeiro ano, tudo bom? Vim aqui fazer umas correções aqui com vocês, fazer aqui uns exercícios. A gente postou essa semana aí sobre a nova ordem mundial, se eu não me engano é a unidade, capítulo 6, né, de GEL 2. Seguinte, tem um termo que a gente trabalha nesse capítulo, que é guerra ao terror. Quando a Guerra Fria acabou, os Estados Unidos ficou sem saber o que fazer, literalmente, porque seu arquirrival de décadas, a União Soviética, havia deixado de existir, levantando a bandeira aí que os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria e não tem mais União Soviética, finalmente essa palhaçada acabou. Sim. E o que acontece com os Estados Unidos? Tem que arrumar treta com alguém, é deles, tem que ter alguma disputa. E como interesse subjetivo do petróleo, os olhos dos Estados Unidos se voltam para o Oriente Médio. E aí a gente começa a chamar de guerra ao terror. Uma guerra ao eixo do mal. O nome mais bonito que eles trabalham disso na década de 90 é o eixo do mal. Que vai ter Saddam Hussein, Yasser Arafat, os líderes do Oriente Médio, que dominam grandes reservas de petróleo, que é fundamental para a economia global. A gente já teve guerra do Golfo, guerra do Kuwait, vários conflitos sobre essa região. No caso, o estopim disso acontece em 2001, com o atentado de 11 de setembro. E aí a guerra começa a acontecer bem severamente, né? Seguinte, vou ler a questão. Questão da FGV de 2015. Mais de uma década atrás, 2015, mais de uma década, então o cara estava falando lá de 2001, né? Sobre o governo de George W. Bush e o pretexto da guerra ao terror, os Estados Unidos ocuparam o Iraque. Um pouco em Mossul, no norte do país, ensanguentado, os terroristas do ISIS fincaram a bandeira do califado jihadista. Isso aí é um textozinho do Boletim do Mundo, 2014 ali, que foi usado na questão de 2015. Letra A. Em que contexto foi desencadeada a guerra ao terror mencionada no texto? Cara, lógico. Determinações criadas pela doutrina Bush de segurança nacional, que em 2011 aconteceu vários conflitos, principalmente contra o Estado Islâmico, que foi uma consequência desde o atentado de 11 de setembro de 2001. 10 anos depois, essa guerra continuava e essa doutrina passou a atacar diretamente o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Talibã, tá? Em resposta aos ataques da Al-Qaeda e os Estados Unidos, consistindo em um conjunto de ações que visavam reprimir o terrorismo global por meio, entre outros, os ataques preventivos que levavam à criação de um grupo denominado Eixo do Mal. Ou seja, a ideia era que os Estados Unidos atacassem antes de serem atacados. Então, primeiro eu atiro, depois eu pergunto o que está acontecendo. Não é bem assim, mas esse eixo do mal ele foi levantado com esse pretexto de trazer quem seria o grande risco aos Estados Unidos. Tá? Letra B. Apresente pelo menos um fator responsável pela atual situação de instabilidade política no Iraque e que o tenha transformado em um país ensanguentado. Com certeza, as invasões do Iraque promovidas pelos Estados Unidos em 2003, depois do governo sunita de Saddam Hussein, e ascendeu o governo xiita, criando instabilidade ao configurar a disputa do poder por diferentes grupos que, em meio ao caos da invasão, se militarizaram, constituindo um confronto bélico, onde a população sofreu bastante, muita gente saiu, refugiados. Enfim, não foi um ambiente bom para os ocupantes civis. Né? C. Quais regiões são atualmente dominadas pelo califado jihadista? Em que países se localizam? Por questões de 2015, mas vamos pensar então mais atual, tá? O Estado Islâmico, ele ocupou muitas áreas na Síria, no sul da Turquia, o norte do Iraque foi bem ocupado, mas as ações dos governos desses países deu uma segurada no Estado Islâmico nos últimos anos, tá? Então,
A gente tem que pensar que hoje a Síria tem boas manchas do Estado Islâmico ainda como ocupação, mas isso deu uma reduzida. Eu vou postar um documentário bom pra caramba pra vocês assistirem sobre Vice News, o autor é Vice News, que mostra como foi esse momento auge do Estado Islâmico, tá? Vou botar pra vocês, muito bom. Questão 2. UFES 2015. Ucrânia protesta contra a inclusão do clube da Crimeia no futebol russo. Caraca. Rússia, Crimeia. Tem um mapinha mostrando ali a regiãozinha da Crimeia e tal. Crimeia é uma região estratégica demais para a Rússia. Passa vários gasodutos da época ainda da União Soviética, uma herança deles que abastecem a Europa. Então é uma região de comércio muito importante para a Rússia. Então, a UEFA anunciou que vão reconhecer os jogos dos times da Península disputados como membros da União de Futebol da Rússia. Em agosto de 2014, os 3 clubes de futebol da Crimeia, que foi incorporada à Rússia, entraram no Campeonato Nacional Russo. Em resposta ao ato, a União da Associação da Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou que não vão reconhecer os jogos dos clubes da Crimeia disputados sob os auspícios da União de Futebol Russa. Mas, ao mesmo tempo, não impôs sanções contra o país. Enfim. A crise no final de 2013, que levou ao separatismo verificado entre comunidades situadas na região do sul da Ucrânia, representa um fenômeno político-cultural com base nesse fato. Explique o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito de nação. Então, vamos lá. O Estado Nacional é uma unidade política que se originou na Europa do século XIV, composto por um governo soberano e centralizado. Uma nação, território e fronteiras delimitadas. Então eu tenho um governo soberano, uma nação, um território, fronteiras delimitadas. Então isso é um Estado Nacional. A nação é um conceito que se refere à sociedade com uma identidade cultural, histórica e étnica. A nação vai ser o povo. Idioma, religião, costume, festa junina, enfim, qualquer coisa que tenha uma identidade cultural traduz muito bem esse conceito de nacionalidade. Tá? B. Durante o governo, indique qual desses dois conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. Eles se juntaram com a Rússia. É tão legal isso porque acho que foram 96% num referendo dentro da Crimeia perguntando: vocês querem ser Ucrânia? Vocês querem ser Rússia? 99%, quase isso. Mas praticamente toda a população votou sim, queremos ser Rússia. Pediram até para recontar os votos. Então vamos ver. Conceito é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. Durante o governo de Stalin, na ex-União Soviética, foi adotada uma política de russificação das diversas nacionalidades que compunham o país. A política do liquidificador. Deslocando russos por todas as repúblicas com o intuito de ampliar o poder da etnia russa sobre os extensos territórios soviéticos. Tal fato explica a forte presença dos russos na Crimeia, que, embora estivesse sob a tutela da Ucrânia, declarou sua anexação da Rússia e, portanto, o conceito de manifestado pelos habitantes da Crimeia é o de nação russa, tá? Beleza? Seguinte, nesse conceito de Rússia, Crimeia, Ucrânia, com certeza a Rússia tem um poderio bélico muito maior herdado da União Soviética, tá? Então, além da questão política ser mais interessante para a Crimeia, porque a Rússia tem mais amiguinhos econômicos, economicamente para a Crimeia foi muito mais interessante. Beleza? 2 questões resolvidas. Até a próxima.